Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos abri-la na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E vamos hoje caminhar um pouquinho sobre este assunto tão fundamental, a batalha espiritual. A Bíblia diz assim, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, graças te damos, ó Pai, pela tua misericórdia, que se renovam em nossas vidas cada manhã. Elas são novas a cada amanhecer. E as tuas misericórdias, elas não têm fim, diz a tua palavra, meu Pai, e nós cremos nisso. E as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Ô meu Pai, nesse momento que vamos meditar na tua palavra, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de teu Filho Jesus Cristo, aquele que é o nosso tudo, aquele que morreu numa cruz, mas nos atraiu no seu corpo santo, para que lá na cruz, no corpo de Cristo, nós viéssemos a morrer juntamente com ele para o pecado, para o diabo, para o mundo, para as concupiscências da carne, para as concupiscências dos olhos e também para a soberba da vida. Oh, meu Pai, esta grande salvação, ela tem tratado em todos os níveis da nossa vida. Por isso nós te damos muitas graças e rogamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade, para que eles, pelo Espírito do Senhor, sejam conduzidos a Cristo e encontrem em Cristo a verdadeira regeneração, o seu novo nascimento. Oh Pai, faça esta obra da graça, esta obra que é do teu braço que foi desnudo, para que então toda esta humanidade fosse alcançada pelo Senhor. E nós sabemos que muitos não irão crer na tua palavra, Pai, mas quem sabe neste momento, nesta oportunidade, essa palavra possa cair em um coração aberto, em um coração receptível, em um coração que de fato possa estar crendo pelo teu Espírito, pelo sangue de Jesus que foi vertido, este sangue que nos aproxima do Senhor. Oh Pai, faça isso por misericórdia. Glorifica o teu Filho Jesus, salvando pecadores e edificando a sua própria igreja, pela qual Cristo morreu por ela, Cristo se entregou por ela, para purificá-la pela lavagem de água, pela palavra, para que esta igreja fosse gloriosa, fosse apresentada a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e sem defeito. Oh meu Pai, nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amados, essa questão da batalha espiritual, ela tem sido muito mal interpretada na vida de muitas pessoas. Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então aqui está algo importante que nós precisamos saber. Uma vez que nós nascemos de novo, e novo nascimento é troca de coração, é quando que nós cremos que lá naquela cruz nós fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo, e hoje estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então isso é novo nascimento. É você crendo na sua morte com Cristo, para o pecado, para o mundo, e ressuscitando juntamente com Cristo para viver em vida nova, em novidade de vida. Então essa aqui tem que ser a experiência de todo pecador, para que ele então possa ter de fato uma real experiência com o Senhor Jesus Cristo, de que ele morreu e ressuscitou. Então quando uma pessoa ela nasce de novo, aí começa uma batalha na sua vida, a batalha espiritual. Logicamente que Satanás ele vai usar toda a sua instrumentalidade para nos atacar.
trava-se uma batalha na nossa mente. E Paulo está dizendo aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então o que isso significa? É que Satanás e as suas hostes infernais, ele vai usar pessoas para ir numa peleja contra nós. Por exemplo, se você, antes de conhecer o Senhor, era uma pessoa irritado ou irritada, nervoso ou nervosa, ele vai usar pessoas, os filhos do diabo, que vão chegar até você para tentar ali de todas as maneiras fazer com que você deixe de crer no Senhor, que você fique mais irritado e o nome de Jesus seja envergonhado na sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e sangue. Então, você não vai lutar contra aquela pessoa. O diabo quer que você fique irado, com raiva daquela pessoa que vem lhe atacar. Mas, querido, aquela pessoa é uma pessoa muito carente. Lembre-se que você não tem que lutar contra aquela pessoa. E qual é a arma que Deus nos deu aqui para que nós possamos, então, vencer os nossos inimigos? Como é que se vence um inimigo, meus irmãos? É lutando contra ele? Não, não é nada disso. Nós temos que, de fato, amar aquela pessoa. Quando aquela pessoa que vem lhe irritar, que vem falar mal de você, ame aquela pessoa. Porque lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 21, está escrito o seguinte, vamos ler o 20 e o 21. Romanos 12, 20 e 21, a Bíblia diz assim, olha só. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, qual que é a arma aqui para nós vencermos o mal? É lutando contra o mal? É fazendo jejum, orações, subindo um monte? Não. Creia na palavra que diz aqui, olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A arma que nós vamos vencer o mal é com o nosso bem. Então, queridos, nós temos que ser aqui bons soldados de Jesus Cristo. Tem um texto tão maravilhoso lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo de 1 a 4, a Bíblia diz assim, olha, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar, porque muitas vezes nessa batalha vamos ficar desgastados, espiritualmente fracos, então nós temos a graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós fomos chamados pelo Pai para fazermos parte do seu exército. Mas todo aquele que é um soldado de Cristo é um bom soldado. Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Porque aquele que foi arregimentado pelo Senhor para fazer parte do exército de Cristo, nós iríamos denominar aqui o exército da salvação, é um bom soldado. Por que é um bom soldado? Porque todo ser humano que nasce neste mundo é mau, é gente ruim, é gente pecadora, é gente terrível. Mas por que bom soldado? Porque o bom, que é Deus, ele veio habitar em nosso coração quando cremos na obra da cruz. Quando morremos e ressuscitamos, lembra daquele texto tão conhecido por todos nós? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós cremos nessa verdade, Cristo vem habitar em nós. Mas não só Cristo. Porque quando nós guardamos essa palavra, Ele e o Pai vêm habitar dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vem morar dentro de nós. A palavra fala assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Olha que texto lindo, meus irmãos. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Não é que Jesus somente veio. Viremos, fala de mais pessoas. Veio o Pai e o Filho habitar dentro de nós pelo seu Espírito. Aqui é uma atitude de você receber essa verdade pela fé. Você tem que crer que você está crucificado com Cristo e Cristo habita em você e que você retém essa palavra, o Pai vai te amar. O Pai vai te amar e eles vão vir para dentro de você e vai fazer morada em você. Então, Ele é o bom. Então, se de fato nós temos o bom dentro de nós e nós fomos alistados, arregimentados para o exército de Cristo, o exército da salvação, nós somos bons soldados. E bons soldados são soldados misericordiosos, são soldados que amam o seu próximo, né? Você quer destruir o teu inimigo? Ama o seu inimigo. Não é assim? Porque que recompensa você vai ter, meus irmãos, se amar aquele que te ama? Não vai ter recompensa nenhuma. E a Bíblia ela é tão clara em mostrar, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 6, a palavra de Deus ela diz assim, Lucas 6, 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se o Pai habita em nós, né, Ele amou seus inimigos. Né, porque nós, eu e você, queridos, antes de Cristo, o que nós éramos? Éramos inimigos de Deus. E como é que Deus nos alcançou? Como é que Deus nos conquistou? Sendo nós inimigos. Deus, Ele amou seus inimigos. A palavra fala em João 3, verso 16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele veio e morreu em nosso lugar, mas também nos incluiu no seu corpo, nos incluiu no seu sacrifício, nos dando assim a sua própria natureza divina. Então é com esta vida, a vida de Deus, a vida de Cristo, habitando em nós, é que nós vamos derrotar todos os nossos inimigos. E a nossa luta, meus irmãos, Paulo fala que não é contra carne e sangue, não. Então, a tua luta não é contra seu marido, a sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, aquela pessoa que te deixa chateado, que te fere, que te machuca. Não é contra carne e sangue. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por que tenebroso? Porque esse mundo é trevas. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora, todo filho de Deus nas regiões celestes, ele é um vencedor. Sabe por quê? Porque Efésios 1:3, a Bíblia diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nas regiões celestes, todo filho de Deus, todo aquele que creu em Cristo e sua crucificação juntamente com Cristo, essa pessoa, ela é abençoada, e abençoada não é com pouca coisa não, é com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, onde essa batalha é travada. Só que ali, nesse local, nós somos abençoados pelo Senhor. E quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ainda que tenta, né? Mas Deus transforma sempre as maldições em bênçãos. Ninguém pode, irmãos, amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode. Por exemplo, lembra daquele texto lá de Neemias, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, que Balaão, aliás, ali Balaque, ele assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Vamos ver o que Deus fez com aquela maldição? Lá em Neemias 13:2, a Bíblia diz assim: Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Está vendo? Então, eles assalariaram, pagaram para Balaão amaldiçoar o povo de Israel,
Mas Deus transformou, trocou a maldição em bênção. E isso o Senhor sempre vai fazer conosco, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aqui, nas regiões celestes, que eu e você somos tremendamente abençoados. E quando Deus abençoa, irmãos, quem pode amaldiçoar? Se Deus abençoou, abençoado está. Então, isso é maravilhoso. Então, nós não devemos aqui, em momento algum, temer as astutas ciladas do diabo. Porque quando Deus abençoa, fica abençoado. E ninguém mesmo, meus irmãos, ninguém pode roubar a bênção do Senhor que Ele tem para o seu povo. Isso é tão precioso. Então temos que descansar. Quando Deus abençoa, Ele não volta atrás. Está abençoado e abençoado para todo sempre. Então, irmãos, nessa passagem aqui de Efésios, nós vemos que nós estamos em uma guerra. E essa guerra não é contra outros seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra o mal e os seus demônios. Então, quando nós somos regenerados em Cristo, ou seja, quando nascemos de novo, começa a travar uma batalha em nossa mente, engendradas, produzidas ali por Satanás. O diabo, ele vai tentar de todas as formas tirar-nos, eu e você, da centralidade da pessoa e obra de Cristo. Para isto, meus queridos, o maligno, Satanás e todos os seus demônios, ele usará de diversas circunstâncias com a finalidade de atacar a nossa mente com algo como o medo, com as dúvidas, com a confusão, com o desânimo, com a raiva e sentimentos de condenação. Né? Por quê? Porque tudo isso é um ataque à minha e à sua mente. Porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele vai tentar nos derrotar com estratégias e engano mediante planos bem elaborados e ardil deliberado. Amados, o nosso Senhor Jesus o chamou de o pai da mentira. O chamou do pai da mentira. Porque lá em João 8,44, a Bíblia diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é Satanás, é o diabo, e todos aqueles que mentem são filhos do diabo. E eu conheço muitos e muitos crentes mentirosos, que estão lá, eu sou filho de Deus, mas a sua vida é uma mentira, só conta mentira. São filhos do diabo, estão lá no meio do povo de Deus, disfarçados como lobos. Mas eles não suportam muito tempo. Eles não conseguem ficar em um local onde a palavra de Deus ela é pregada com verdade. Porque a Bíblia diz que lá, meus irmãos, lá em Salmos, capítulo 1, no versículo 5, a palavra fala assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não vai ficar muito tempo não. Somente aqueles que ganharam a sua experiência de morte e ressurreição terão prazer em se reunir como povo de Deus, como um povo santo, um povo que foi de fato liberto do pecado, porque aqueles que de fato não são filhos de Deus, não são regenerados, embora eles tenham uma consciência de que são filhos de Deus, mas Deus não os tem com seu filho, porque a vida deles é uma mentira, e só contam mentira, e só querem levar vantagem, e só eles estão certos. Esses aqui são filhos do diabo, porque de fato nunca experimentaram essa doçura da santidade de Cristo. As suas vidas não expressam a beleza de Cristo, as suas vidas não são um testemunho de Cristo. Eles dão muitos testemunhos sim, de que foram curados, que falam em línguas, que têm visões, que são os visionários, mas não têm prazer na comunhão, não suportam ficar em um local onde a verdadeira palavra de Deus é ministrada, é pregada, porque se sentem muito mal
Eles querem um local onde eles se sentem bem. Ah, aqui é bem, aqui eu me dou muito bem. Mas quando são confrontados com a verdade, esses ratos de igreja logo se dispersam, logo eles saem. Não ficam muito tempo ali ouvindo a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, então muito cuidado com isso. Você que de fato é um crente mentiroso, é tempo de você voltar para a palavra de Deus. É tempo de você crer que lá naquela cruz está o seu fim. Lá naquela cruz o seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Romanos 6,6 mostra de uma forma tão linda, preciosa, o fim de nós mesmos. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir mais o pecado como escravo. Porquanto, aquele que está morto, justificado está do pecado. E Satanás, ele não se cansa, meus irmãos. É mentiroso. E usa seus filhos para viver uma vida aí de mentira, né? São pessoas que às vezes vão lá para a igreja. Ah, glória a Deus, está tudo bem, graça e paz, irmãos. Mas em casa é um brigueiro desgraçado. É o marido que não suporta a esposa que tem nojo do marido, e os filhos, aquela brigueira, vê um péssimo exemplo ali em seus pais. Misericórdia. Olha, irmãos, que enquanto você não perder sua natureza velha, essa natureza de cobra, essa natureza implicante, você está lutando contra a verdade. Se renda à verdade, se entregue à verdade. É a voz de Deus falando ao seu coração, querendo entrar, batendo, tocando, mas você tem um coração duro, perverso, rebelde. É uma cobra jararaca que tem dificuldade em crer na palavra. Irmãos, Satanás, ele mente para você e para mim sempre. Satanás nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele está num trabalho, num projeto de torcer as nossas palavras. Olha, quantas e quantas vezes a gente é tão mal compreendido, né? Quantas e quantas vezes as pessoas, pastor Cláudio, eu não concordo com o que você prega. Queridos, mas você não está discordando de mim. Eu não escrevi Bíblia. Foi o pai quem escreveu. Eu sou simplesmente um menino de recado. Eu estou dizendo aquilo que ele está dizendo. E eu também sei que Satanás sempre vai torcer as minhas palavras. Satanás vai fazer com que você se volte contra mim por você estar achando que eu estou falando algo contra você. É que você é cego. Você é cega. Você não está vendo aquilo que está escrito na Bíblia. E eu também sei que Satanás, ele sempre vai torcer as minhas palavras para que a verdade de Deus entre atravessado aí na sua mente. Está escrito lá no Salmo 56, versículo 7. A Bíblia diz que todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Está vendo aqui? Então, isso para mim não é novidade quando uma pessoa, de fato, ela discorda da palavra. E aí, não é da palavra. Aí depois a pessoa fica com raiva de mim. Queridos, eu não escrevi Bíblia. A tua briga não é comigo, é contra o Espírito Santo de Deus. É? Fica aí mordendo a ponta do rabo com raiva. Que é isso? Falando aqui com amor. Para que o teu coração seja aberto e você possa descansar na verdade. O diabo, ele não diz, entretanto, a mentira toda de uma vez, não. Ele começa bombardeando a nossa mente com um padrão astuciosamente delineado, bem desenhado, ali de pequenos pensamentos importunos, com suspeitas, com dúvidas, com receios, com questionamentos e teorias. Ele se move aí vagarosa e cautelosamente. Queridos, o diabo, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que nós gostamos e do que não gostamos. A capetada, ele conhece as nossas inseguranças, conhece as nossas fraquezas e os nossos medos. E eu sei que eu estou pregando aqui, eu sei que depois tem muitos filhos do diabo que vai se reunir e dizer, olha, o pastor Cláudio falou isso hoje, o pastor Cláudio falou aquilo hoje. Aí vocês ficam se afastando mais do Senhor, mais do verdadeiro evangelho. Aí começa a criar grupos, vamos participar de um grupo tal, porque lá não tem jeito, lá é difícil. Claro, onde se prega a verdade, então vai procurar um local onde você se adeque, onde você se sinta bem e vai para o inferno. Não é assim? Queridos, Deus amou o mundo e Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas as pessoas estão indo para o inferno porque deixam de crer no Cristo crucificado, e quem ama a Cristo tem prazer em se reunir como igreja.
Irmãos, sabe o que mais nos aborrece? É que Satanás está pronto para investir o tempo todo que for necessário para nos derrotar. Não é assim? Derrota você. Se é preguiça, creia que você foi liberto da preguiça. Ele vai criar situações. Queridos, olha, ele vai dizer o seguinte: olha, você já foi na igreja domingo, por que vai domingo de novo? Não vai não. Ele quer tirar você do foco, do corpo de Cristo. E quem não está no corpo de Cristo está fora do corpo de Cristo. E quem não tem prazer de se reunir como igreja do Senhor não vai para o céu, porque lá nós somos um em Cristo. Se você não tem prazer aqui hoje, lá você não vai ter prazer, lá você vai se sentir um peixe fora d'água. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Deus está falando ao seu coração, mas você tem um coração duro, difícil. Amados, por favor, lembre-se que quando fomos incluídos no sacrifício de Cristo e participamos ali de sua morte e ressurreição, agora nós temos a natureza divina, agora somos do Senhor, mas ainda nós estamos no mundo. Agora, não podemos nos esquecer que este mundo, ele é um campo de batalha para o regenerado, para o Filho de Deus. Embora ainda estejamos em um corpo de carne, a nossa luta não é contra a carne, mas graças ao Senhor, porque Jesus Cristo, ele já orou por mim e por você. Aquela oração tão linda, lá no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 15, ele disse assim para o Pai, é Jesus orando: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Meus irmãos queridos, nós estamos no mundo, mas eu creio que o Pai escutou esta oração de Jesus, que ele disse que não era para nos tirar do mundo, e sim que nos guardasse do mundo. Amados, o que vocês acham? Será que Deus ouviu esta oração de Jesus? Jesus disse que o Pai sempre me ouve. O Pai sempre me ouve. E eu creio que esta palavra, essa oração, o Senhor Deus, o nosso Pai, ele ouviu. E ele tem nos guardado, ele tem me guardado deste mundo perverso mal. Porque temos aqui recebido ameaças terríveis, ameaças de morte. Dizendo o seguinte: pastor Cláudio, olha, o teu pescoço está a prêmio. Logo você vai ser degolado. Gente, eu não tenho medo disso não, muito pelo contrário. Aí que eu fico mais intrípido ainda. Entende? Então, irmão, Satanás ele vai tentar estabelecer fortalezas em sua mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza, você sabe o que é? É uma área na qual nós somos mantidos escravizados, ou seja, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Tem muitas pessoas que são escravizadas pelos seus pensamentos medíocres, pensamentos desalinhados da palavra, mas são bons religiosos, são bons crentes, estão fazendo a obra. Mas que obra que estão fazendo? Qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus que você temos que fazer? A obra de Deus é uma só. É você crer naquilo que ele fez, porque quem faz a obra de Deus é ele, não é nós. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. As pessoas, elas querem fazer a obra, mas não querem crer, porque a obra já foi feita. Jesus na cruz, em João 19:34, ele disse: tudo está consumado. Então, se ele consumou tudo, creia no Senhor. Creia que você foi morto com Cristo, que você foi crucificado com Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás, para destruir as suas fortalezas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Ah, meus irmãos, a nossa milícia, a nossa força espiritual não é carnal. E sim, a Bíblia diz aqui que é poderosa em Deus para destruir as fortalezas, anulando nossos sofismas. O que é sofismas? É aquelas coisas de engano, né? Irmãos, é uma luta constante. É uma luta constante que vai se travar na nossa mente. Porque quando Jesus ele foi tentado ali pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado ali em 3 áreas da sua vida, né? Mas depois, quando terminaram aquelas tentações, lá em Lucas 4,13, a Bíblia diz que, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, porque ele viria. A tentação vem na sua vida hoje, você resiste firme na fé, não é para você lutar contra o diabo. A Bíblia diz para a gente resistir firme na fé, que ele vai fugir de nós, né? Hoje tem uma crentalhada aí doida, indo atrás do diabo, procurando o diabo aí, atrás do toco, no meio dos tocos, no cemitério, seja lá o que for. Estão indo atrás de Satanás, vamos buscar Satanás. Não! A Bíblia não diz isso. É para nós permanecermos firmes, né? Firmes, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque você e eu, nós não podemos fazer nada no âmbito espiritual, mas cremos que o Senhor fará tudo por nós. Ele vai fazer tudo, irmãos. Porque eu e você, nós estamos engajados em uma guerra espiritual onde o nosso inimigo é Satanás. A sua mente é um campo de batalha. E o diabo trabalha diligentemente, sem ter nenhuma preguiça, para estabelecer aí na sua cuca, na sua mente, fortalezas. Por isso, é fundamental que eu e você, nós venhamos a analisar que tipo de pensamentos tem ocupado as nossas mentes. Que tipo de pensamento você tem alimentado? Porque os pensamentos que temos alimentado glorificam a Deus, irmãos. Aquilo que nós retemos em nossas mentes exalta a pessoa de Cristo. Infelizmente, muitos têm feito de suas mentes uma espécie de alojamento para pensamentos de derrota, para pensamentos de fracasso, para pensamentos de impureza, pensamentos de mágoa, pensamentos de vitimismo, medo, morte, etc. Irmãos, a ignorância da verdade ou mesmo a rebeldia, elas são responsáveis por manter as pessoas prisioneiras dentro de um círculo vicioso de pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Nós precisamos ouvir as palavras do profeta Jeremias, que ele disse lá em Jeremias 4, versículo 14. A Bíblia diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando você vai ter contigo esses maus pensamentos? Maus pensamentos a respeito de seu irmão, da sua irmã, do seu pastor. Não é assim? Até quando? E esses pensamentos ruins, terríveis que alimentam a sua mente. Essa tendência para julgar, para agir com maldade, né? Olha, quantas e quantas pessoas falaram para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, eu não gosto de ir lá na sua igreja porque vocês só falam da Bíblia e de Cristo. Uai, tem outra mensagem? Quando nós pregamos Cristo para as pessoas, nós pregamos tudo para ela. Porque a Bíblia diz em Colossenses 3,11 que Cristo é tudo. E nós temos que pregar tudo. Temos que pregar a Cristo e a sua obra que ele realizou lá naquela cruz. Paulo fala em 1 Coríntios 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Não é assim? Qual é a nossa mensagem? É Cristo crucificado. Se você prega outra coisa, você não está pregando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Cristo. Ele é o tudo. Cristo está de Gênesis até Apocalipse. Nós não vemos outra pessoa, a não ser Cristo. Agora, se você não está vendo, você está vendo coisas, né? Então você precisa de outras coisas para sustentar o seu cristianismo. Mas o meu cristianismo, o cristianismo do Filho de Deus, daquele que morreu e ressuscitou com Cristo, é sustentado pelo Senhor da glória. Ele morreu e ressuscitou. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele está sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Então, é ele que me sustenta. Eu não preciso aqui ser sustentado por ninguém. A minha vida tem que ser uma vida de dependência do Senhor. Então, amados, é muito necessário que tenhamos pensamentos que glorifiquem e exaltem a pessoa de Cristo em nós. Sabe por quê? Porque hoje o diabo ele tem incutido nas mentes dos filhos de Deus que para ser um cristão verdadeiro é imperativo que se tenha uma boa conduta. Irmãos, uma boa conduta ela é fruto da manifestação da vida de Cristo em nós. E tem muita gente aí querendo viver uma aparência de boa conduta, mas são religiosos. Uma boa conduta não leva ninguém para o céu. Porque quando nós nascemos de novo, nós não recebemos uma conduta, mas recebemos uma pessoa. É Jesus. E Jesus não veio fazer uma correção em nossas vidas, mas uma maravilhosa mudança. Amado, o nosso homem velho já foi crucificado com Cristo, mas os seus requisitos estão na nossa mente ainda. Por isso é necessário ter uma mente renovada. Senão, se você não tiver uma mente renovada todos os dias, você nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, de Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que me escuta, não fica um pouco chateado em perceber que você já é um crente tão velho e tem uma mente tão velha ainda? Você não tem uma mente renovada? Você tem experimentado qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai na sua vida? Muitos, infelizmente, não têm isso. Por quê? Porque não tem uma mente renovada. São crentes caducos. São crentes de joelhos trôpegos. São crentes que não têm firmeza. Então, queridos, por isso que viver a vida cristã neste mundo aqui tenebroso, não é fácil. Sabe por quê? Porque temos inimigos poderosos e incansáveis. Por isso, se alguém não estiver unido a Cristo, não poderá viver a verdadeira vida cristã. Porque, como eu já disse anteriormente, no âmbito espiritual, nem eu nem você não podemos fazer absolutamente nada. Mas cremos que o Senhor, Ele fará tudo por nós quando nós estamos ligados a Ele. Ligados a Ele. Estar em Cristo. E se estivermos nele, a vitória é certa. Porque Cristo batalha por nós e nos guardará do maligno. No Salmo 121, versículo 7, a Bíblia diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha aqui que lindo, irmãos. Não é anjos que vai me guardar, é o Senhor. A palavra fala, Salmo 121, 7. Aliás, leia esse salmo, é tão lindo, tão precioso. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui o que nos impressiona é que Ele vai nos guardar de todo o mal. Todo o mal. Então não tem mal. Que venha, que se levante todo o inferno contra o Filho de Deus. A Bíblia diz que Satanás não pode mais tocar em seu Filho, porque o Senhor é quem nos guarda de todo o mal. Ele já limitou o diabo. Lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 18, o texto é tão claro, irmãos. 1 João 5, verso 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está escrito. Então, creia como está escrito. Creia como está escrito. Tá certo? E lá em 2 Timóteo 4,18, a Bíblia vai dizer assim, olha que texto lindo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, todo mal que se levanta contra uma pessoa, creia que a Bíblia está dizendo que o Senhor te livrará de todo o mal, de toda obra maligna, e vai te levar a salvo para seu reino celestial.
Irmãos, eu fico pensando o seguinte: se Deus tirar o diabo e os seus anjos do mundo, a maioria dos pastores vão perder o seu ministério, porque eles não sabem fazer mais nada, a não ser expulsar demônios, não sabem pregar o evangelho, aliás, nem sabem o que é evangelho. Evangelho é morte e ressurreição, e para que uma pessoa seja salva, ela tem que crer que morreu e ressuscitou com Cristo, porque quem não crê no evangelho não vai ver nunca a vida eterna. A Bíblia é tão clara nisso, lá em 2 Timóteo 2, versículo 11, fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. Irmão, irmã, querido amigo, se você não crê que morreu com ele, você nunca vai viver com ele, porque Deus é quem disse, e o compromisso com Deus é com a sua palavra. Ele diz lá em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Deus não tem compromisso com a sua religião, muito menos com a minha. Ele tem compromisso com a sua palavra, com vidas, com o seu povo. Então creia. Creia que você foi crucificado. Creia que você foi morto com Cristo na cruz, porque o salário do pecado é a morte. E se você não crê que já morreu com Cristo, o pecado vai te levar para o inferno. Entende? Porque tudo aquilo que é pecado nos separa de Deus. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. E se ele veio para tirar o pecado do mundo, e lá na cruz eu tenho que crer que ele tirou o meu pecado. Lá naquela cruz eu morri para o pecado no corpo de Cristo. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Tem muita gente aí querendo viver debaixo da lei. É guardar o sábado da lei, mas tropeça em outros pontos. E a Bíblia diz que se você guarda toda a lei e tropeçar em algum ponto, você é culpado de todos. Tem muita gente aí que são malditas porque querem cumprir a lei e não cumpre, e tropeçam. Como que uma pessoa pode cumprir a lei de Deus e guardar a lei de Deus? Ela, se não guardar a lei de Deus, ela é maldita. Ninguém consegue guardar a lei de Deus, porque a palavra fala assim, olha só aqui. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. Então, tem muita gente que são malditas, ela pensa que são o diabo que está atacando elas, mas não é. É o próprio Deus. Está pesando a sua mão sobre as suas vidas, porque eles querem cumprir a lei e não conseguem cumprir a lei, então vem maldição sobre as suas vidas. Mas, se você creu em Cristo, meu querido, a lei não terá mais domínio sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Olha aquele texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14, tão lindo. A palavra fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque eu morri para o pecado. E eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. Jesus Cristo é tão gracioso, meus irmãos. Então, você tem que ter entendimento na palavra, senão você está perdido. Não é por você frequentar uma religião 50 anos, mas se você não nascer de novo, você vai perecer no inferno. E Deus não quer que você vá para lá. É por isso que você precisava ouvir essa palavra hoje, meu querido ouvinte, para que seus olhos sejam abertos e você possa crer nessa verdade. Irmãos, se já fomos alcançados pelo Evangelho gracioso de nosso Senhor Jesus, então vivamos uma vida reta diante do Senhor e usufruamos dos privilégios que Ele mesmo tem depositado em cada um de nós, para que o seu nome seja glorificado. Os poderes espirituais, eles vêm contra nós para evitar que a gente receba todas as suas bênçãos, ou seja, que o Senhor seja manifesto em nossas vidas. O diabo sempre vai impedir isso, mas uma vez mortos em Cristo, não desanimemos. Pelo contrário, levamos sempre o seu morrer, pois somente assim a sua vida, a vida santa de Cristo, vai se manifestar em nós. 2 Coríntios 4:10, a palavra diz assim, trazendo sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, se você foi crucificado com Cristo,
leva sempre esse morrer por toda parte. Se você levar morrer de Jesus no seu corpo por toda parte, a vida dele vai se manifestar em você, né? Então, irmãos, porque enquanto Satanás ele encontra algo em nós, ele vai ter legalidade sobre a sua vida. Qualquer orgulho, qualquer raiva, qualquer tipo de legalidade que ele vai encontrar em você, ele vai lhe destruir. Mas nós temos que ser como Jesus. Jesus disse lá no Evangelho de João 14:30, diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aleluia! Então, irmãos, eu morri na cruz com Cristo. Cristo é a minha vida. E hoje o diabo nada tem em mim, porque eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E a luta principal de Satanás é espalhar o erro, é espalhar a atração pelo pecado, é camuflar a realidade do pecado, onde achamos que podemos pecar sem sofrer as consequências e muitas outras armadilhas que a Bíblia chama de tentações do diabo. Então, meus amados, para vencermos esta batalha, não é a igreja indo de encontro aos principados e potestades, mas é ao contrário. A igreja deve estar firme, vitoriosa e com um pé fincado em terreno conquistado pelo nosso capitão, que é Cristo. A ordem que nos é dada é resistir e nada mais. Não é nós lutar contra o diabo. Lá em Efésios 6:13 está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É você tomar toda a armadura de Deus, para que você possa resistir. Agora, essa armadura aqui, em si, ela não tem nada de tecnologia espiritual, de hermética, né, de misteriosa, ou que seja propriedade de alguns iluminados, pastores. Não! Porque quando nós damos uma olhadinha nas peças da armadura, o que nós encontramos? Nós vamos encontrar justiça, fé, oração, certeza da salvação, paz, etc. A armadura é o próprio Senhor Jesus, ou os benefícios que ele conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. E tomar a armadura diariamente significa receber os meios de graça que o Senhor nos deixou. O que é? Leitura da palavra de Deus, vigiar e orar e encher a sua mente com o Senhor e a sua verdade. E também viver em comunhão com os irmãos. Efésios 6:10, a palavra fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele é a nossa força, nós somos fracos, mas nós vamos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. O Senhor é a nossa força, portanto, meus amados, nele e em Cristo, nos fortalecemos e Ele mesmo é quem guerreará por mim e por você esta batalha. Lá em Jeremias 20:11, a Bíblia diz assim, olha só que texto lindo, Jeremias 20:11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Jeremias 20:11. Queridos, que Deus possa revelar essa verdade ao seu coração, que você possa entender que batalha espiritual não é você lutar contra o diabo, mas é você se prostrar diante do Senhor. Antigamente, quando os exércitos inimigos vinham lutar contra Israel, eles viravam as costas para o inimigo e se prostravam diante do Senhor. E o Senhor pelejava por eles. E hoje não é diferente. Hoje parece que o povo mudou tudo, né? Hoje aí essas pastorzadas estão indo em busca do diabo. Para com isso. Temos que nos prostrar aos pés do Todo-Poderoso que é Cristo. E Ele vai pelejar por nós. E se Satanás levantar os seus inimigos para vir nos atacar, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Se você ama o Senhor, você tem a sua natureza no seu coração. E a natureza de Cristo é amar os seus inimigos. Quando nós amamos nossos inimigos, nós vamos derrotar os nossos inimigos. A vitória é certa, e a vitória do amor. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos conquistou nos amando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar.
Nosso Pai, graças te damos porque a batalha já foi vencida na cruz em Cristo. E nós podemos descansar neste fato, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos alegrado, nos aberto os olhos para vermos essa realidade. E temos essa realidade. Obrigado pela nossa morte e ressurreição em Cristo. Obrigado porque Cristo é a nossa vida. Ele é vencedor. E nós nele somos mais que vencedores. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade. E que teu nome seja glorificado na vida deles. Assim como nós já falamos hoje, Pai, pela manhã. Que o teu nome seja glorificado. E tu mesmo venha arrastar essas pessoas para crer que morreram e ressuscitaram. E introduz elas no corpo de Cristo, na vida da igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, bom dia para vocês. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos, de todos os seus familiares. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. De graça, da graça de Deus, um manancial de água viva espera por ti. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, manancial de água viva espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá.
de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá. Quem beber viverá. Quem beber viverá.